Olá, esta é mais uma edição da PS News, o informativo de temas jurídicos que nós estamos desenvolvendo no nosso escritório de advocacia, que tem por objetivo proporcionar esclarecimento e informações sobre diversos temas do direito de forma didática para proporcionar cidadania e conhecimento a uma gama de pessoas interessadas. O tema que nós escolhemos para hoje relaciona-se a uma das nossas áreas especializadas de atuação, que é o direito do consumidor, ou a proteção do consumidor pelo sistema legal e jurídico brasileiro. O tema do direito do consumidor, ele sempre deve ser tratado com as suas várias nuances, né? Existe um direito, uma lei básica de defesa do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas tratar de relações de consumo nunca é igual, né? Nem todas as relações de consumo são iguais. Uma situação é uma relação de consumo entre um consumidor e um fornecedor banco, e um fornecedor empresa aérea, ou um fornecedor, uma pequena loja no seu bairro, na sua cidade. Então, cada tipo de relação de consumo comporta algumas peculiaridades. O tema que nós escolhemos hoje, agências de viagem, ou, de forma mais ampla, o direito aplicado ao turismo, merece uma atenção individualizada. Então, para hoje, vamos tratar de agências de turismo. Agências de turismo são essencialmente intermediadoras, né? São empresas que fazem a intermediação entre o consumidor, o público em geral interessado no pacote de viagens, e grandes operadoras de turismo, como por exemplo a CVC, né? Uma grande empresa de turismo, operadora de turismo, que organiza pacotes, organiza voos, organiza fretamentos de navios, de aviões, faz grandes reservas em hotéis e depois comercializa isso ao público em geral, essencialmente por meio das agências, né? Não são agências que pertencem à CVC, mas são parceiros da CVC para a concretização dessas vendas. Aplica-se, portanto, tanto em relação à agência de turismo quanto à operadora de turismo, o Código de Defesa do Consumidor e todo o seu conjunto de normas de proteção ou de aplicação mais benéfica ao consumidor. Sendo uma relação de consumo em que um lado está a agência enquanto fornecedor e do outro lado o consumidor, que é justamente o público em geral. Por que nós estamos focando nesse tema? Porque temos percebido com algum grau de elevação, um aumento significativo de situações de litigiosidade, de conflituosidade entre as agências de turismo e o público, e do seu público consumidor. Conflitos essencialmente relacionados à propaganda enganosa, entrega de produtos, ou melhor, de serviços em qualidade, em quantidade inferior ao que foi prometido, ou em algumas situações até mais drásticas que infelizmente temos vivenciado e visto, de o indivíduo fazer uma compra de um pacote de viagem e quando chega perto da data da viagem, ele vai buscar informações, vai buscar o seu voucher para poder tomar o seu voo, o seu ticket, e tem a notícia de que a venda não está registrada no sistema, o hotel não tem a reserva, o voo não tem o seu nome na lista de passageiros e assim por diante. Quer dizer, são essas situações mais comumente encontradas de violação aos direitos do consumidor, né? Uma propaganda enganosa, que é vendido um pacote para tantos de uma semana para um país da Ásia e na prática os passeios envolvem 2 ou 3 dias, quando foi prometido algo mais amplo, ou propaganda enganosa, vai voar de primeira classe, ou vai pegar um voo direto, ou um voo com apenas uma conexão, e quando o indivíduo chega no aeroporto, tem a notícia de que não, na verdade o voo é um voo com várias conexões, ou várias escalas, não na classe em que ele pagou e foi combinado e assim por diante. Tudo isso é situação de propaganda enganosa. Todas essas situações de violação ao direito do consumidor implicam situações de perdas e danos, né? Situações de prejuízo ao indivíduo consumidor, basicamente caracterizados pelos danos materiais e os danos morais. Os danos materiais que são basicamente
os recursos financeiros, essencialmente dinheiro, né, pago por uma viagem e que ela não foi entregue na forma prometida e que gera o direito de cobrança, de redevolução, de pleitear a devolução dos valores totalmente ou proporcionalmente, inclusive os chamados lucros cessantes, né, quando for aplicável. De outro lado, como já antecipamos, os danos morais, que aí sim que parece algo mais relevante, que relaciona-se a toda a frustração, a quebra de expectativas gerada no consumidor viajante, no consumidor turista. Afinal, estamos falando de situação de pessoas que programam com antecedência de um ano, de meses, uma viagem, fazem economias durante um longo período, às vezes por uma vida inteira, para realizar uma viagem longa, para conhecer um país distante, uma paisagem que ele tenha curiosidade, uma determinada cultura, ele se programa para aquilo durante muito tempo e, na prática, quando a viagem acontece, ela é frustrada porque acontece tudo diferente daquilo que foi prometido, em menor quantidade, em menor qualidade, ou, na pior das hipóteses, a viagem não acontece. Isso, como já falávamos anteriormente, e essencialmente porque é o grande problema ou relacionado às agências de viagem, que é a situação de realizar uma venda e não repassar a reserva. Não passar a reserva para a companhia aérea, não repassar a reserva para o hotel, não repassar a reserva para a empresa de turismo local que vai fazer o translado ou que vai fazer um determinado passeio, ou então não passar as reservas e os valores, por conseguinte, do consumidor A, B, C, para a operadora. Imagina uma pessoa comprar um cruzeiro ou uma longa viagem, a agência de viagem não repassa o valor e isso implica, não repassa o valor ao operador e implica um não viajar, né? Então, estamos aqui diante claramente de um dano moral, um dano que às vezes afeta um nível existencial. Esse é um termo, uma expressão jurídica, um tema jurídico muito atual, que é a questão do dano existencial, né? São projetos de vida que podem ser frustrados pelo não cumprimento de suas obrigações por parte de uma agência de viagem, como nos exemplos que nós já referimos. Então, estamos diante de danos materiais ou danos morais, e cada um com seus desdobramentos, lucros cessantes, dano existencial e assim por diante. O importante é o consumidor saber que, na sua individualidade de estar sendo lesado, ele ter a compreensão de que ele não é o único. Geralmente essas lesões são proporcionadas a uma gama, a um grupo grande de pessoas, né? Isso não é nenhuma especulação, isso é uma constatação de que empresas violam direitos de forma extensiva, ou melhor, de forma bastante abrangente. De modo que a solução não é nunca se conformar, não é ficar ligando para a empresa o tempo todo, embora, claro, num primeiro momento sim, mas ter a consciência de que, se isso se estender por uma semana, 2 semanas e a solução não vem, não há outro caminho senão buscar uma consulta do seu profissional, do seu advogado de confiança, e, por vezes, recorrer a soluções judiciais, né? Buscar entrar com uma ação civil de reparação desses danos, e aí isso é importante, a consulta a advogado para entender as peculiaridades desse processo, o tempo envolvido, custos envolvidos e quais são as possibilidades de ganho. Até porque, às vezes, quem causou diretamente a lesão foi a agência, mas há possibilidades reais em que a própria operadora de turismo também tem responsabilidade. É importante que todos respondam na forma da lei com suas obrigações. Esperamos ter dado os devidos esclarecimentos sobre o tema, ainda que de forma bastante abrangente, mas cumprindo com nossa missão de trazer informação a toda a coletividade, colocamos à disposição mais esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.